Vou revelar para você o segredo das grandes marcas para ter uma empresa sólida. Contrato. Este é o grande segredo das grandes marcas. E não sou eu que estou dizendo. Contrato, na hora que vai fazer o contrato, vai à loucura, vai no detalhe. No detalhe, e se tiver que brigar, briga e não faça o contrato. Mas não faça um contrato mal feito. Isso pode ser razão de muito insucesso e muito problema para frente. Para ajudar a melhorar o seu game e a sua empresa, por favor, ative o sininho, siga o nosso canal para receber mais conteúdos. Contratos empresariais. Você empreendedor, você empresário, não pode deixar de conhecer esse tema. Não pode deixar de saber tudo sobre contratos, porque a sua empresa depende disso. Entende? Então vamos lá. Nós vamos falar aqui sobre o que é um contrato, qual é a sua importância para a gestão e a segurança da sua empresa. Nós vamos falar também sobre os elementos indispensáveis a um contrato e os elementos importantes e a diferença nesse caso entre indispensáveis e importantes. Você, empresário, empreendedor, gerente, diretor, tem de saber o que é um contrato empresarial. Nada mais é do que um contrato, um ajuste de vontades entre pessoas, duas ou mais, jurídicas. E o que são pessoas jurídicas? Aqui fazendo um parêntese, o artigo 40 e seguintes do Código Civil tratam das pessoas jurídicas, são a formalização de uma empresa através do seu registro nas juntas comerciais dos estados, enfim. De uma forma bem geral, isso é uma pessoa jurídica. Então, voltando, o que é um contrato? É o ajuste de vontades entre duas ou mais empresas, duas ou mais pessoas jurídicas, ok? E os contratos empresariais sempre tratam sobre os ajustes de vontade envolvendo duas pessoas que estão em lados opostos. Seja um contrato onde se entrega uma coisa e se recebe uma contraprestação em pecúnia, em dinheiro, ou um contrato de prestação de serviços onde alguém presta um serviço e é remunerada por este valor. Estes são os ajustes de vontade expressados em um contrato empresarial. Lembrando, contrato empresarial também pode ser conhecido como contrato corporativo, ok? Uma coisa importante para a gente falar aqui. Nós não vamos falar apenas e simplesmente de contratos empresariais ou corporativos. Explico por quê. Porque para a sua empresa, para o seu negócio, outros tipos de contratos são importantes, indispensáveis para que você conheça. Por exemplo, não é um contrato em tese empresarial, aquele feito entre a sua empresa e um locador, pessoa física, mas é de extrema importância, de extrema relevância você saber acerca de um contrato de locação, sob pena de formar um ponto comercial e ter problemas com a locação e ter de sair deste ponto que você se esforçou muito e grandemente para que fosse bem sucedido. Entende? Então nós vamos caminhar para falar também de outros contratos que são extremamente necessários para o empreendedor. E qual é a importância, vocês podem estar perguntando, de um contrato para uma empresa? Bom, eu vou linkar aqui 5 pontos que eu, ao meu ver, entendo que são relevantes para o seu negócio, sob pena de você ter muitos problemas. Um deles, o contrato estabelece objetividade acerca dos interesses consagrados no contrato, os interesses estabelecidos pelas partes. Então, este ponto é muito importante. Objetivamente, ficou claro o interesse de uma parte e o interesse da outra parte. O interesse de uma parte de vender
um terreno e o da outra parte em adquirir e pagar o preço da forma combinada, a título de exemplo. Item 2, ponto 2, que eu acho extremamente importante. Feito um contrato escrito e expresso, isso traz para o seu negócio e para esta relação negocial segurança jurídica, ou seja, este contrato vai valer não só entre vocês, mas para além da relação estabelecida entre vocês. Vocês que eu digo, pessoas jurídicas. Entende? Terceiro ponto importante para a importância do contrato. Permitir tranquilidade para o desenvolvimento do pacto, daquilo que vocês combinaram. Então vocês combinaram a venda de um terreno que vai ser pago em diversas parcelas e que ao final das parcelas o comprador terá direito ao uso do terreno ou enquanto essas parcelas forem pagas ele já pode ir elaborando o projeto em cima do terreno, ou seja, começando a desenvolver a sua atividade social com base na compra e venda, na promessa de compra e venda efetuada, né? Contrato, pacto feito. Então, esse terceiro ponto, ele traz a tranquilidade para você, exemplo, que vendeu, o vendedor, que vai passar o terreno para o comprador e vai receber as parcelas, e também traz a tranquilidade para aquele que está efetuando o pagamento já poder caminhar com todo o desenvolvimento do projeto para utilização daquele terreno. Entende? Então, a tranquilidade que traz um contrato pela formalização é extremamente importante para o seu negócio. Extremamente importante para o desenvolvimento das suas atividades. Item 4 de importância. Quando você faz um contrato, nele, e vocês já tiveram a oportunidade de ver isso em inúmeros contratos pela vida, que ele traz um monte de cláusulas, parágrafos, e o que é tudo aquilo? É o regramento escrito, pormenorizado, bem detalhado, com uma única finalidade: trazer regras claras para o desenvolvimento do negócio feito entre as partes. Então, voltando ao exemplo que a gente está falando, aquele que vendeu o terreno e aquele que comprou o terreno. Regras claras, data de pagamento, forma de pagamento, multas e outras questões adjetivas importantes para que o contrato seja cumprido. Então, ter regras claras é essencial para o seu contrato. Ok? E por último, 5 elementos importantes que eu vejo num contrato é ter uma cláusula penal. Por que isso, André? Porque comprador, vendedor, prestador de serviço, aquele que vai receber o serviço, precisam ter a tranquilidade de saber que, ao descumprir qualquer uma das partes uma cláusula, o objeto do contrato, não só aquele que desobedeceu vai perder aquilo que teria com o próprio contrato, como também vai receber uma multa, vai receber juros moratórios, vai ter valor, exemplo, aquele que paga corrigido corrigido monetariamente por um dos índices estabelecidos no contrato, pode ser IGPM, pode ser INPC, pode ser IPCA, enfim. Então, a cláusula penal é a forma coercitiva de fazer com que as partes pensem 2 vezes antes de quebrar o pacto. Entende? Então, estes são 5 elementos que eu entendo como importante para você fazer um contrato
dentro da sua empresa. Seja com o seu fornecedor, seja com o seu cliente, seja com aquele que tem um imóvel onde a sua empresa está estabelecida, seja entre parceiros comerciais, seja com funcionários. Ou seja, contrato é algo extremamente relevante para o seu negócio. Pessoal, agora a gente vai falar dos elementos indispensáveis a um contrato. Se você, aí, gestor, gerente, diretor, ou até mesmo proprietário do seu game, do seu negócio, precisa fazer um contrato, você tem de lembrar que esses 3 elementos são indispensáveis sob pena de nulidade, sob pena de o seu contrato não ser aceito em eventual necessidade. Tá? E aqui eu me sirvo um pouco daquilo tudo que eu aprendi como advogado, como professor de direito. Então nós vamos lá. Artigo 104 do Código Civil traz 3 elementos indispensáveis ao negócio jurídico. Um deles, o agente capaz. O que quer dizer isso? Que a pessoa que está fazendo o contrato precisa ser capaz para elaborar, assinar e tomar para si tudo aquilo que ela escreveu, podendo então fazer cumprir a sua vontade. Entende? Então, agente capaz é indispensável para um negócio jurídico. Segundo ponto, o objeto do negócio. Por exemplo, aquilo que nós estávamos falando, compra e venda de um terreno. O terreno tem que ser um objeto lícito, determinado ou determinável. Entende? Não dá para ser um objeto ilícito, um objeto indeterminável e um objeto que nem futuramente possa se determinar. Estes são elementos indispensáveis para um contrato. Então você precisa saber que o objeto tem que ser lícito. Não dá para eu fazer contrato para vender droga, exemplo, porque o objeto é ilícito. Não dá para eu fazer um contrato para administrar corpos de pessoas ou crianças. São objetos ilícitos e, portanto, não terão validade. Entende? Quis trazer elementos, exemplos bem marcantes para vocês entenderem o conceito. Por fim, e não menos importante, porque é indispensável ao ato, ao negócio jurídico, a forma tem que ser prescrita e não defesa em lei. Tenha por prescrita aquela, não só escrita, mas determinada de alguma maneira pela vontade daquele que vai fazer o contrato, pelas partes. Então, se ele não sabe escrever, ele grava, ele diz, ele informa. Se ele é mudo, ele faz sim com a cabeça. Ele expressa de alguma forma a sua vontade de que, primeiro, entendeu tudo que está sendo negociado, segundo, assente aquele negócio jurídico. Ok? E não defesa em lei. Não defesa em lei quer dizer exatamente que não é contrário à lei. Não vai contra as normas estabelecidas pelo nosso ordenamento jurídico. Este é o ponto. Então, estes são os elementos indispensáveis. Agora a gente vai falar não só de elementos indispensáveis, mas de elementos importantes. Qual a diferença? Determina a validade do ato. Ou seja, sem os indispensáveis, como a gente já falou, o ato não vale, o contrato não vale. Estes são elementos importantes, aqueles que eu diria, põe no seu contrato. Não deixa de olhar para isso, sob pena de, valendo, você ter prejuízo. Então, ou seja, o contrato vale e você pode ter prejuízo. Então, o que eu diria como importante? Ter cláusulas claras e objetivas para os contraentes, para aqueles que fazem o contrato. Segundo ponto, ter datas de pagamento, de entrega do serviço, de entrega do objeto, claras, bem definidas. Terceiro, que as contraprestações daquilo que se compra, daquilo que se adquire, seja produto ou serviço,
seja claro, ou seja, qual é o valor que vai ser pago, qual é a forma que vai ser paga, onde vai ser paga, de que maneira vai ser paga. Isso tudo tem que ficar muito claro, sob pena de, em um atraso, as pessoas poderem reclamar aquilo que eu vou dizer agora, que é o último ponto que eu entendo como importante, a cláusula penal. Por quê? Porque eu disse lá em cima, eu disse antes, na verdade, nem lá em cima, disse antes, que a cláusula penal é importante porque ela coercitivamente força as pessoas, os contraentes, num momento de dificuldade, em qualquer momento, de abandonarem aquilo que elas pactuaram. Então, quando a contraprestação não é clara e objetiva, quando o que se vai entregar não é claro e objetivo, a cláusula penal vem e diz, ela não consegue atuar, ela não consegue fazer valer o contrato. Agora, quando tudo está muito claro, muito resolvido, muito transparente, primeiro, você deixa de ter problemas e de utilizar a cláusula penal. Segundo, se precisar utilizar a cláusula penal, ela tem todo o seu escopo claro e objetivo para ser colocada em vigor. Entende? Tem por cláusula penal multa por atraso, seja de pagamento, seja de entrega do produto ou serviço, juros de mora, juros moratórios, juros pela demora na entrega do produto ou do serviço, juros compensatórios é aquele que compensa a perda existente no tempo da remuneração do objeto do contrato, no caso, por exemplo, o contrato de empréstimo, onde o objetivo é receber juros e esses juros têm um nome, são compensatórios. Ainda como resultado da cláusula penal, da mora entre as partes, a gente tem a correção monetária pelos índices estabelecidos pelo nosso governo, INPC, IGPM, IPCA e por aí vai. E por último, não menos importante, eu te aconselho, coloque também na cláusula penal pelo inadimplemento, seja da entrega do produto ou do serviço, seja do atraso na contraprestação, honorários de advogado. Porque aí, neste ponto, você vai precisar de um profissional especialista para auxiliar você, caro empresário e empreendedor, a fazer valer o seu direito constante no contrato. E você vai gastar dinheiro para que isso aconteça. O que vocês pactuam nesse momento? Que o dinheiro gasto com este profissional já seja remunerado por aquele que der causa à mora, der causa ao inadimplemento, der causa à utilização da cláusula penal. Ok? Bom, é isso, gente. Este pequeno conteúdo que eu quis trazer para vocês neste momento. Muito obrigado e até a próxima. Ah, não esquece, segue o nosso canal e ativa o sininho para receber mais conteúdo sobre gestão de negócios. Até mais!